Atenção! O conteúdo a seguir é uma reflexão profundamente subjetiva e reflete uma versão exagerada, particular e intensa da opinião do criador. Prossiga com a mente aberta. Nas últimas décadas, a animação japonesa passou por uma mudança profunda em sua estrutura narrativa e visual. Tradicionalmente, muitos animes seguiam uma fórmula que poderíamos chamar de reprodução sequencial do mangá, uma adaptação quase quadro a quadro, onde o foco principal estava em transpor fielmente o conteúdo original para a tela. Essa abordagem priorizava a continuidade visual do mangá, mantendo enquadramentos, poses, momentos chaves e até mesmo a cadência narrativa praticamente idênticas às páginas impressas. O resultado era uma estética fortemente estilizada em que a economia de movimento e o uso expressivo de quadros estáticos faziam parte da linguagem. Entretanto, uma nova tendência começou a se consolidar a partir dos anos 2010, a adoção de uma fórmula cinematográfica na estrutura dos animes. Nessa abordagem, a narrativa deixa de ser apenas uma transposição do mangá e passa a ser reinterpretada com recursos próprios do cinema. Uso de câmeras dinâmicas, composições de planos, controle de foco, iluminação, movimentação fluida e montagem rítmica. O anime deixa de mostrar quadros e passa a encenar cenas. E sim, tem coisas que foram feitas antes, como Cowboy Bebop nos anos 90, e alguns animes para cinema, mas aí anime de cinema a gente concorda que já tinha uma linguagem cinematográfica desde muito tempo, e Cowboy Bebop sempre foi um ponto fora da curva. Essa mudança reflete não apenas uma evolução técnica, mas também uma alteração na intenção estética. Se antes o anime funcionava como uma extensão visual do mangá, agora ele busca uma identidade autônoma, com linguagem audiovisual própria. Mesmo que, para isso, a produção quase industrial de animes tenha diminuído sua frequência, priorizando na qualidade da animação. Estúdios como a MAPPA, a Ufotable e até mesmo a Witch Studio se destacam nesse movimento, explorando a expressividade cinematográfica como ferramenta de imersão, em contraste com estúdios que ainda preservam o estilo mais gráfico e teatral das produções anteriores, como a JC Staff com suas produções e a David Production com JoJo Bizarre Adventure, por exemplo. Apesar dessa segunda, às vezes também ser influenciada pela nova estrutura de animação do mercado, adotando em alguns momentos uma direção mais cinematográfica, equilibrando como pode essa nova tendência. E levando isso em conta, será que Steel Ball Run, que possui uma arte já naturalmente cinematográfica no mangá, merecia uma adaptação completamente focada nesse formato? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você quer saber o que eu acho de tudo isso, assista o vídeo até o final. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e fortalece aí com seu hype no vídeo. E se quiser ajudar um pouco mais, cogite se tornar um Joe Bro de qualidade, um membro aqui do canal, que você ajuda a me manter aqui no YouTube e nas outras redes também. Garante lives comigo e conteúdo exclusivo. Já fez tudo isso? Deixou seu comentário? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Não é de hoje que eu me preocupo com a adaptação de Steel Ball Run. Isso antes mesmo dos anúncios da JoJo Day, há cerca de 2 anos, desde que comecei a criar conteúdo na internet. Eu já fazia lives ao qual eu tinha uma opinião bastante negativa com uma possível adaptação de Steel Ball Run feita pela David Production. E essa minha preocupação veio com relação à adaptação do final da parte 6, ao qual eu julgo extremamente sem graça e acelerada. Quando li a parte 6 em Stone Ocean, eu ficava imaginando como seriam adaptadas as cenas finais dessa obra tão incrível. Minha segunda parte favorita de JoJo, e sempre cogitei a dificuldade que seria adaptar essa parte, principalmente o final dela. E bom, sinto que o final do anime, o pessoal da produtora já estava esgotado, tanto de recursos financeiros, como com o prazo extremamente apertado para entregar a temporada completa para Netflix, adaptando praticamente quadro a quadro do mangá. E bom, na minha opinião,
Se é pra ver imagens estáticas, eu prefiro ler a obra original. Quando quero assistir um anime, eu quero que a obra seja transformada numa animação. E nem precisa ser tão diferente, já que a parte 5 tem suas particularidades no anime que, na minha opinião, melhoram a obra. A esquadra no mangá, por exemplo, não possui a mesma importância e tempo de tela como no anime, sendo uma boa adaptação para anime, feita por quem leu a obra e quis aprimorá-la no roteiro, consequentemente dando um charme a mais na própria animação. Não é à toa que, mesmo ainda possuindo quase que 100% de sua estrutura semelhante à antiga forma de fazer anime sequencial ao mangá, diversas cenas tiveram destaque mesmo sem se basear 100% na obra. E sim, eu tô falando inclusive da Torture Dance, do pessoal da Passione, e que eu posso incluir como cena com ângulos cinematográficos, e que exploram bastante até mesmo fazer uma animação diferenciada, quase semelhante à primeira abertura de Golden Wind, que também tem uma animação maravilhosa e fora da curva. E voltando a falar de Stone Ocean, com seu final sendo mais desanimado do que o próprio mangá, e quando digo isso, eu quero dizer que sim, eu senti mais emoção e animação, entre aspas, lendo o mangá do que assistindo a animação de Stone Ocean, o que pra mim é um problema. A parte 6 possui uma queda de qualidade nítida, se comparada à parte 5. E sabendo disso, desde o final da parte 6, eu passei a ter receio de que essa queda de qualidade persistisse na parte 7, que é a minha favorita. E bom, acho que vocês entendem agora o meu desabafo sobre o teaser de Steel Ball Run. Eu sou um fã que quero ver a minha obra favorita sendo o auge da animação. E claro que, sabendo que está sendo feito pela David Production, eu tenho que imaginar e torcer pelo melhor que essa produtora poderá nos oferecer. Mas para além disso, será que não seria melhor Steel Ball Run ser passado para outro estúdio? Como mencionei no início do vídeo, o tipo de anime que reproduz o mangá, só que animado, não combina nem um pouco com a pegada de Steel Ball Run. Sinto que parte da linguagem que Hirohiko Araki adota no mangá irá sumir nessa futura adaptação. Eu não tô mais esperando a animação cinematográfica com cavalos lindos e lutas super detalhadas, com cenas de ação extras dirigida pelos melhores diretores e animadores do mercado. Eu tô esperando uma adaptação da David Production de Steel Ball Run, o que pra mim já perdeu metade da graça da parte 7. Eu sou grato pelo que a David Production fez no passado, adaptando Jojo, trazendo até uma linguagem atual para um mangá que se iniciou nos anos 80. Mas assim como a arte do Hirohiko Araki, que evoluiu ao longo do tempo, não sinto que o mesmo aconteceu com a produtora. Parece que eles mantêm o mesmo estilo de animação lá de 2012, de quando a série começou. Ou até inferior, já que tem cenas da parte 2 que julgo serem muito mais bonitas que as cenas mais bonitas da parte 6, lançada 10 anos depois. Só não é um fato que a David Production dormiu no ponto, porque Fire Force é uma obra que adota uma linguagem mais cinematográfica. Mas tem um pequeno detalhe, pessoal. A equipe responsável de Fire Force é completamente diferente. O design dos bombeiros também é bem mais simples de se trabalhar. Mesmo sendo da mesma produtora, não podemos comparar ambos os animes. E a linguagem do anime de Jojo que a David Production criou e ajudou a popularizar já é uma fórmula conhecida. Imagino que se algum estúdio maior, como a Ufotable, a Saru ou talvez até mesmo a Mappa, entenderiam que os fãs querem ver em Jojo e não iriam criar um Jojo mais dark ou extremamente sério. Acho que seria incrível ver uma animação de Steel Ball Run no cinema, como será com um belíssimo anime de Chainsaw Man. Eu sei que tem gente que critica o estúdio Mappa e a própria animação de Chainsaw Man, pretendo inclusive falar sobre isso em um próximo vídeo, mas o meu ponto aqui nesse vídeo é: será que seria tão ruim termos uma troca de estúdio para Steel Ball Run? Será que teríamos mais a ganhar ou a perder? É claro que seria perigoso caso a parte 7 fosse parar em mão de estúdios menores que a David Production, como foi o caso de One Punch Man. E sei que a Mappa foi criticada quando adaptou Attack on Titan, o que
eu nunca entendi isso sob o ponto de vista da animação. O que eu não gosto mesmo da adaptação da Mappa é que tiraram o Link the Horizon, que pra mim é o auge da música dos animes. Mas ok, o final de Shingeki no Kyojin é uma bomba. Então pra mim, que se dane se a animação viesse porca e tal, enfim. Mas eu queria ver uma adaptação à altura do que é Steel Ball Run, e não mais do mesmo ou até inferior do que já foi. Esse vídeo não é um ataque à David Production, mas sim uma reflexão que existem animações absurdas de diversas obras, e eu queria o mesmo para minha parte favorita de JoJo. E para deixar vocês mais tranquilos, com exceção da galera responsável, os animadores de base são praticamente todos terceirizados, o que possibilitaria outros estúdios a contratar a mesma galera, justamente para ter semelhança com o que já foi animado anteriormente em JoJo, mas renovando a franquia de JoJo por si só, assim como foi feito no mangá. E claro que uma mudança de estúdio também é um risco, pois temos casos ruins, onde a animação só piora, casos em que a animação mantém a qualidade quase que igual ou superior à do estúdio anterior, como é o caso de Pentastalking with Gatherbelt, que era da Gainax e passou para Trigger, apesar de que nesse caso os responsáveis são praticamente os mesmos, inclusive o diretor. Ou casos que a animação só melhora com a troca de estúdio, como quando Fate passou a ser produzido pela Ufotable. Se for levar pela minha opinião, pra mim, a melhor qualidade cinematográfica possível para Steel Ball Run seria o ideal. E vamos para a conclusão do vídeo. Eu decidi fazer aqui de cara limpa para vocês, porque eu escrevi esse vídeo já tem, sei lá, algumas semanas, né? E mesmo depois de ter revisado o texto, editado o áudio, quando comecei a editar o vídeo, eu percebi que eu tinha um ódio profundo pela David Production, o que não é verdade. Eu adoro a David Production na real. Então eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque quando fui reassistir meu vídeo editando, eu fiquei ouvindo o que eu tava falando e pensando, gente, quem é essa mona no vídeo? O que esse moleque tá falando da David Production, mano? Que isso? E várias coisas ali ficou meio jogadas e tal. Eu mantive o vídeo, né? Excluí uma coisa ou outra, porque acho que ainda é um vídeo interessante. Eu ainda acho que 90% do que tá nesse vídeo é realmente a minha opinião, apesar de estar de uma forma exagerada, né? Eu não nutro esse ódio pela David Production como parece nesse vídeo. Mas eu sim queria uma adaptação mais cinematográfica, mais bem feita, né? No sentido de ter mais técnicas e não parecer um anime de 2012, como é o caso da David Production. Eu sei que eles vão lançar, e se for bom do jeito deles, eu vou gostar. Mas não é o que eu acho ideal para Steel Ball Run. Então talvez não seria interessante essa passada de bastão da David Production para um outro estúdio, né? Talvez uma Mappa, uma Ufotable, ou talvez outros estúdios que já trabalham também com cinema, né? E que não tem animes tão famosos quanto esses que eu mencionei, mas que também tem profissionais, né? Conhecem profissionais que realmente vão fazer algo cinematográfico e tal. Mas é aquilo também, eu nem sei quanto foi o orçamento de Steel Ball Run. Provavelmente foi o mesmo ou um pouquinho a mais do que as outras partes de JoJo. E isso também me preocupa, né? Se talvez estivesse num estúdio em mais evidência, talvez tivesse um orçamento maior, né? Mas, enfim, a gente vai ter que esperar e ver qual vai ser realmente de Steel Ball Run. Eu acho que o estúdio David Production, eles procuraram sim colocar o melhor elenco possível que já trabalhou com eles em JoJo. Tem o Gran Guerrilla também, que tá aí começando, e a galera muito mais lá fora, né? O pessoal curte pra caramba a animação do cara. E assim, eu também gosto, né, de todos os profissionais envolvidos, e eu acho que sim, Steel Ball Run vai ter uma animação de qualidade, né? Eu só espero que o orçamento e o prazo não prejudique, né, essa possível adaptação de Steel Ball Run de qualidade que esses profissionais vêm trazendo, né? Então é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham curtido a minha opinião. Muito obrigado por chegar até aqui. E se gostou, realmente deixa seu like, comenta no vídeo, compartilha para os seus amigos, hypa o vídeo, que é muito importante. Cogite se tornar um membro aqui do canal. Esse mês a gente vai ter sorteio de arte para os membros. Então fica a dica aí se quer ganhar uma arte do Jojonica, né, do Marmota. Me siga nas outras redes e até o próximo vídeo.